Nós temos trabalhado nos domingos à noite e já vamos aqui para a sexta bem-aventurança, mas é a sétima palavra que trago sobre isso, sobre em busca da felicidade. Estamos trabalhando a temática de onde podemos encontrar a felicidade, a verdadeira felicidade. A felicidade que, na perspectiva de Jesus, é ver e viver as qualidades que Deus quer que cada um de nós venhamos experimentar. A felicidade que não é baseado nas circunstâncias, nas coisas que acontecem no exterior, mas uma felicidade que ela parte de dentro para fora. E no texto de Mateus, capítulo 5, quando Jesus começa então a dizer, a falar sobre isso, dizer também o que nós chamamos do Sermão da Montanha, ele está apontando, através desses textos bíblicos, características que cada um de nós precisa desenvolver para de fato encontrarmos, experimentarmos e vivermos esta felicidade. O texto de Mateus nos diz que Jesus começou a ensinar quando aproximou-se os seus discípulos. E ele disse: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Depois Jesus disse: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. E hoje nós estaremos vendo esta bem-aventurança que Jesus diz: bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Eu entendo que esta bem-aventurança, ela trata da essência da vida, a essência que se torna o alvo final da nossa vida, que é ver Deus. Eu entendo também que só aquele que reconhece a sua total carência e dependência de Deus, só aquele que chora profundamente arrependido pelos seus pecados, aquele que aprende a ser humilde e manso, aquele que passa a buscar a justiça de Deus porque tem fome e sede dessa justiça e quer viver de maneira diferente. Aquele que aprende sobre o que é ser misericordioso, porque experimentou então a misericórdia de Deus na sua vida, e ele passa também a viver e experimentar na vida do próximo. Somente a pessoa que passa por este caminho é que vai encontrar então o caminho para ter um coração puro, para ter um coração que de fato agrade ao Senhor e ele possa então receber a recompensa, ver Deus. A gente vai tentar olhar para este texto, tentando fazer uma interpretação, pegando as três palavras mais importantes do texto, que é o coração, a pureza e também o verbo no final, que é ver Deus. Qual é o sentido bíblico do coração? A Bíblia, ela tem uma maneira muito especial de tratar a ideia do coração. Ela não trata o coração apenas como aquele músculo cardiovascular que vai então bombear sangue para o nosso corpo, um músculo importante para cada um de nós. Ela não trata apenas do aspecto físico do coração. A visão de coração na Bíblia tem a ver com a personalidade, com as motivações, com os sentimentos que são produzidos, que são vividos e experimentados pelo ser humano. O coração inclui mente, emoção e vontade. É por isso que Jesus Cristo fala e alertou que muitas vezes é do coração que procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Mateus capítulo 15, versículo 19. O coração então é a fonte ou é a saída de toda a essência da nossa vida, no entendimento bíblico, na visão bíblica.
a gente entende que por causa dessas atitudes no coração do homem, que é assim, podemos dizer, a essência da sua vida, da sua vontade, dos seus desejos, é que as atitudes que nós praticamos, elas partem através de uma decisão ou de uma escolha do nosso coração. Muitas vezes, a gente peca só no olhar, porque a gente olha, o coração maquina então o mal e a gente peca. Uma vez eu ouvi um determinado pregador falando sobre adultério da alma. Adultério da alma. Porque a gente tem o entendimento de que o adultério precisa ter então o ato físico do homem e da mulher. Mas Jesus, dizendo a respeito do coração, ele disse: olha, se você olhar para uma mulher com um olhar maldoso, você já adulterou com ela. Porque procedeu no seu coração o desejo, a vontade de possuir sexualmente aquela mulher. Por isso que aquele pregador disse: este é o adultério da alma. Porque não teve nenhum envolvimento físico, não teve toque, não teve nenhuma conclusão física, sexual, mas na alma. Teve, no coração, na mente da pessoa. O coração, então, ele é tido como este condutor dos nossos pensamentos, emoções, motivações, desejos e vontade. Muitas vezes a gente acha, e existe uma teoria que se prega por aí, que ensina por aí, que o coração só é impuro, ou o coração só é maldoso por causa do ambiente. Se você convive e vive num ambiente onde só tem pornografia, onde só tem coisas ruins que aconteçam, onde só tem aquelas pessoas que desejam mal do próximo, você vai ter um coração ruim. E eu vou dizer para vocês que não é. Não faz sentido isso. Vamos voltar os olhos para a Bíblia. Gênesis. Quando Deus criou todas as coisas, Deus criou tudo perfeito. O texto bíblico nos diz: e viu Deus que era bom, muito bom. Deus criou o homem, Deus criou a mulher. Os dois viviam num ambiente perfeito, num ambiente onde não havia impurezas, num ambiente onde não havia o pecado. Então, se nós usássemos a teoria que diz que é o ambiente que faz com que o nosso coração seja bom, teoricamente, então, Adão e Eva estariam perfeitos. Mas o que aconteceu? Foi a intenção do coração de Adão e de Eva de serem maiores ou de serem iguais a Deus que levou à desobediência. Então nós podemos ver que o coração, ele é aquele que pode nos levar a desobedecermos, desagradarmos a Deus. Olhando a história de Joquebede, Joquebede é a mãe de Moisés. E vocês sabem muito bem da história de Moisés. Nasceu um menino, não podia ter meninos, tinha que matar os meninos, mas aí Joquebede ficou com peninha. Ela foi, botou o menino num cestinho, betumou o cestinho, colocou no rio Nilo, esperou então que a princesa se fosse tomar banho, pegou o menino e criou aquele menino. É uma história bonita, a gente tem muitas lições que a gente pode aprender na vida da história dessa mulher e também na vida de Moisés, que foi um grande homem de Deus. Mas eu olho para a história dela e eu vejo uma outra coisa. Tem muita gente que age exatamente como Joquebede em relação ao pecado. Tem muita gente que age como Joquebede em relação ao pecado. Primeira coisa, concebe o pecado. Aí o que faz? Vai esconder o pecado naquele cestinho. Prepara todo um cestinho para você poder esconder o seu pecado. Coloca o pecado ali, mas fica de olho nele. Não deixa ele se afastar. E fica sempre olhando para o pecado. Deixam por um momento seus pecados, mas sempre ficam de olho nele. E depois buscam avidamente os seus pecados para alimentá-los. Isso traz impureza no coração. Isso desagrada a Deus. Isso torna a pessoa que não tem pureza no coração, tira da pessoa a oportunidade de ver a glória de Deus. Por que a pureza deve ser principalmente
no coração. Por que a ideia da pureza deve começar então nessa ideia do coração? Porque a pureza exterior pode ser apenas aparente. Deus não vê a aparência, mas o coração. Jesus confrontou os fariseus porque ficavam preocupados o tempo todo de estarem puros do lado de fora. Uma roupa certinha, uma roupa limpinha, mostrando para os outros que estavam jejuando, mostrando para os outros que estavam entregando o dízimo, mostrando para os outros que estavam ali fazendo os seus rituais religiosos. A aparência. Deus não fica olhando para a aparência, porque Deus olha para o seu coração. Deus falou isso para Samuel. Quando de escolher o rei de Israel, queria substituir Saul, então na família de Jessé, houve um desfile de homens, começando por Aminadab, o primeiro, desfilando. E Samuel pensou, oh, deve ser esse aí, o cara é alto, forte, bonito, né? E Deus falou, não é esse não, Samuel, deixa passar esse. Passa um, passa outro, e Samuel fica preocupado. E Deus fala para Samuel, Samuel, eu não olho como o homem olha. O homem olha para o exterior, para a aparência, mas eu olho para o coração. E foi então um menino que estava apacentando as ovelhas do pai, foi chamado, e aí Samuel olhou para aquele menino e pensou, mas esse garoto? E Deus disse, é esse. Porque Davi foi conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Então, a pureza deve começar no coração, porque ela não pode ser algo exterior. E o livro de Provérbios, ele é claro em dizer que quando o nosso coração está alegre, quando o nosso coração está contrito, quando o nosso coração está diante do Senhor, aformoseia o nosso rosto. A mudança que acontece no interior, ela vai ser depois transportada para o exterior. A pessoa vai ser percebida de uma outra forma, mas ela primeiro deve acontecer no interior. A pureza deve acontecer no coração, porque o coração é o lugar da morada de Deus. Deus habita no coração. Se o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, eu gostei muito dessa afirmação que eu peguei do John Stott. Se o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, o nosso coração é o Santo dos Santos. É o Santo dos Santos. Qual era a ideia do Santo dos Santos? O Santo dos Santos era um lugar especialíssimo, separado dentro do templo, onde o sacerdote entrava uma vez por ano, na sua escala, no seu turno, para poder então oferecer sacrifícios para Deus e diante do povo. Era um lugar onde o sacerdote estava, na tradição judaica, diante do Deus vivo onipotente. Era um lugar muito especial, e ele precisava se purificar. O sacerdote, ele passava por um rito de purificação antes de entrar no Santo dos Santos. Por isso que eu achei muito interessante, se o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, do Deus que vive em nós, o nosso coração é o Santo dos Santos. É onde aquele Deus puro, aquele Deus santo habita. Por isso que Ele quer que o seu povo seja santo. Como nós podemos ver hoje pela manhã, falando da igreja de Filadélfia, quando Jesus se apresentou como santo. Deus espera então que o povo dele seja santo. O coração puro é o paraíso de Deus, onde ele se deleita em habitar. O seu coração tem sido então o Santo dos Santos, a casa do nosso Deus, onde Deus tem habitado ali, Deus tem livre acesso ali, onde Deus realmente tem falado bem pertinho de você e você tem sido sensível à voz de Deus? Ou você tem mantido o Santo dos Santos trancado, fechado, sujo, empoeirado, porque Deus não está tendo acesso ao seu coração? O coração puro serve a Deus com integridade. Quem tem um coração puro faz as coisas com sinceridade. Tudo que nós fazemos, quando nós estamos orando, quando nós estamos cantando, quando nós estamos anunciando a palavra de Deus, quando nós estamos estudando a palavra de Deus, quando nós estamos ministrando um treinamento, quando nós estamos em comunhão, fazemos com sinceridade, porque há alegria e a presença de Deus no nosso coração.
Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, ó Senhor. Foi o salmista declarando isso, desejando isso no seu coração. Coração puro serve a integridade de Deus. Um coração puro, ele evita a aparência do mal. Coração puro afasta-se de toda a aparência do mal. Ele não flerta com o pecado. Ele não fica brincando com o pecado. Ele não fica brincando com Satanás, fazendo joguinhos, brincando de ser crente. Durante a semana faz tudo de errado, mas no fim de semana vai para a igreja para dizer que é santo. O coração puro não faz isso, porque ele sente que ele precisa ser santo diante do Senhor. O que significa então a ideia desta pureza de coração? Como que a Bíblia trata sobre a ideia da pureza à luz da Bíblia? Alguns estudiosos levantaram formas como a Bíblia tratou essa visão da pureza. Nós vimos que o coração é a essência de tudo aquilo que passa na vida do ser humano, a essência das suas motivações, dos seus pensamentos, das suas atitudes, dos seus sentimentos. E agora a ideia da pureza, como que a Bíblia enxerga isso? Os teólogos gostam de levantar que existe uma pureza primitiva. Pureza primitiva é o tipo de pureza que existe apenas em Deus, somente em Deus. É tão essencial em Deus, tão especial em Deus, como a luz é para o sol. É a pureza primitiva. Deus é puro na sua essência. Por isso que a Bíblia nos apresenta que para podermos nos aproximar deste Deus, nós precisamos então purificar os nossos corações, porque Deus é puro na sua essência. Existe a pureza criada. Quando nós olhamos para a criação, em Gênesis, nós podemos ver que a criação foi feita, foi realizada por Deus, que é puro na sua essência, e Ele criou tudo de maneira pura. Mas por causa da desobediência do homem, porque o pecado de Adão e Eva não foi um pecado sexual. Tem muita gente que acha que foi porque ele comeu a fruta, ela comeu a fruta, e alguns brincam que comeu a maçã, mas não é maçã, tá, gente? A Bíblia não fala qual é a fruta. Se alguém te falar que é a maçã, não está na Bíblia isso. Foi um fruto. Eles comeram. Vai falar o pecado porque ele comeu a fruta e porque ele tinha relações sexuais com Eva. Nada disso. Deus criou Eva e Adão, os dois foram criados de maneira pura, de maneira santa, e eles tinham um relacionamento deles e se envolviam, e Deus abençoou aquela família, abençoou aquele casal, e o sexo era bênção. Não foi por causa do sexo. O pecado deles foi a desobediência. Porque eles acharam que Deus não era suficiente para eles. E eles quiseram ser iguais a Deus. E aí o que acontece então? Tudo foi criado de maneira pura. Mas por causa da desobediência de Adão e Eva, houve o pecado. A partir dessa desobediência, deste pecado, todos nós estamos debaixo, então, do pecado. Por isso que a Bíblia fala que todos pecaram. E por causa do pecado estão separados de Deus. Então é a pureza da criação, a pureza criada, foi aquela usada pelo Senhor antes da queda do homem. Mas a Bíblia também nos mostra sobre uma pureza que ela chama de pureza final, que é a glorificação. Quando todos nós vamos estar diante do Senhor, e não mais no nosso corpo corruptível, esta matéria, mas todos nós vamos estar com um corpo incorruptível diante do Senhor, e ali não vai haver mais pecado, não vai haver mais choro, não vai haver ranger de dentes, vai haver sim grande alegria e grande louvor ao Senhor. Esta pureza é a chamada da pureza final, porque seremos semelhantes ao Senhor, porque havemos de vê-lo como Ele é. Pureza final. Existe também, nós encontramos à luz da Bíblia, o que muitos autores usam textos bíblicos para dizer sobre a pureza posicional. A pureza posicional tem a ver com a nossa justificação em Cristo. Porque nós fomos justificados por Cristo e por causa do amor de Cristo, por causa do seu sangue derramado, nós fomos perdoados e justificados. Nós agora estamos numa posição de pureza para podermos nos aproximar de Deus.
Por isso que o apóstolo Paulo, em várias de suas cartas, ele fala sobre a oportunidade que nós temos, que por causa de Cristo, podemos nos aproximar do Senhor, sem máscaras, sem véu, porque Jesus Cristo é aquele que está intermediando o nosso acesso a Deus. A pureza posicional, então, é a pureza que temos agora, que foi atribuída pela justiça de Cristo. São algumas definições que a gente encontra em toda a Bíblia, que indicam a ideia desta pureza. Mas de tudo isso, meus irmãos, o importante, poderíamos dizer assim, de uma pureza prática, é nós entendermos que nós precisamos viver, precisamos ter essa pureza na nossa vida todos os dias. 2 Coríntios capítulo 7, 1, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Puro coração, puro coração. Se você tem um puro coração, um coração que busca o Senhor, que chora pelos seus pecados, se arrepende dos seus pecados, busca lavar o seu coração com o sangue de Jesus, você vai ver Deus. A palavra pureza no grego, a palavra cásaros, ela tem vários significados. Um dos significados dessa palavra é usado para designar uma roupa que era suja e foi lavada. Tem aquela roupa que está suja, imunda, né? Pessoal que joga bola quando está chovendo, que cai no campo e lama que mistura na roupa. Você pega aquela roupa, você quer mais jogar fora do que lavar, mas você vai lá, bota na máquina de lavar, bota lá o alvejante, né, o sabão em pó, e a máquina vai lá, faz o trabalho dela, aí você depois tira aquela roupa limpinha. A palavra cásaros, no grego, tem esse sentido, de pegar aquela roupa que era suja, imunda, e lavar, de tal forma que ela fica limpa. Limpa. Era também usado para designar o trigo que tinha sido separado da palha. Separar o trigo da palha. O que é trigo e o que é palha. A palha vai para o fogo. O trigo vai ser ensacado, vendido. Também era o mesmo significado quando eliminava do exército aquelas pessoas que eram descontentes e medrosas. Fazer uma purificação no exército. Tira os medrosos, os descontentes, os reclamões, bota para fora. Ali só vão ter pessoas corajosas, prontas para a batalha. Era também usado para a ideia de separar o ouro puro, sem escória. Então, quando Jesus diz sobre o puro coração, Ele está falando a respeito de um coração que é destituído da hipocrisia, que é limpo da hipocrisia, do coração que não tem uma via dupla nele, mas sim um caminho único, que é o de agradar ao Senhor. Um coração que é destituído da contaminação, é um coração sem mácula, puro, íntegro. Hebreus 12, 14 nos diz: buscai a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. E por causa disso, a gente entende que uma das razões de nós termos este puro coração é porque é uma ordem de Deus. Deus deseja isso de cada um de nós. Irmãos, irmãs, queridos e queridas que aqui estão, sem um coração puro, você não vai ver Deus. Se o alvo desta bem-aventurança característico é ver a Deus, para ver Deus, eu preciso ter um coração puro. Sede santos, porque eu sou santo, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. A vontade de Deus talvez não seja que você seja uma pessoa rica, uma pessoa abastada, próspera, um grande empresário, um grande advogado, um grande médico. Talvez essa não seja a vontade expressa, característica de Deus para a sua vida. Mas a vontade dele para a sua vida é que você seja santo. Essa é a vontade dele. Ser santo. As outras coisas serão acrescentadas, mas a vontade dele
é que você seja santo. Devemos ter um coração puro por amor a Deus, porque Ele é santo. Ele é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Hoje de manhã eu tive a oportunidade de falar que sem vida com Deus aqui na terra, não haverá vida com Deus no céu. Por isso, da importância da pureza do nosso coração, desta busca da santidade, de estarmos reconhecendo que somos pecadores, dependentes e precisamos de Deus na nossa vida. E a pureza do coração vai nos levar então a ter atitudes santas, atitudes corretas. Muitas das atitudes que nós enfrentamos e conhecemos hoje na nossa sociedade é exatamente pela falta de pureza no coração das pessoas. Aqueles que maquinam o mal, que desejam o mal do próximo, aqueles que ficam se prostituindo, adulterando, homicídios, conforme o texto que Jesus fala, tudo isso procede do coração, de um coração que não é puro, porque não busca ser santo diante do Senhor. Devemos ter um coração puro, porque é isso que nos torna parecidos com Deus. Adão e Eva foram criados à imagem e semelhança de Deus. Deus colocou características do próprio Deus na vida daqueles dois. E nós também temos essas características de Deus, mas quanto mais puro for o nosso coração, quanto mais nós buscarmos a pureza, a santidade, mais parecidos com Deus nós vamos ser. É como o texto da palavra do encontro de Jacó com seu irmão Esaú. Depois de anos que Jacó havia fugido, escondido do seu irmão Esaú, porque ele havia roubado a primogenitura e a bênção do seu pai. Jacó então ele envia presentes para Esaú. Esaú não quis os presentes. E Jacó então diz para Esaú o seguinte: olha, a minha maior alegria é ver o seu rosto, porque é como se eu estivesse vendo o rosto de Deus. Naquele momento de reconciliação entre os irmãos, e a Bíblia diz que depois os dois se abraçaram e choraram muito. Entendo, Jacó, depois que teve um encontro com Deus, um encontro verdadeiro no Vale do Jaboque, e ali ele foi transformado pelo Senhor, a sua mente e coração, e ele deixou de ser então um enganador e enrolador para se tornar príncipe de Israel, príncipe de Deus. Israel, que é o significado do nome que Jacó recebeu. Quando ele encontrou Esaú, ele disse: olhar para você é como ver o rosto de Deus. E eu entendo que a pessoa que vai se tornar pura de coração, que vai buscar essa santidade, que vai buscar estar na presença do Senhor, ela vai ser tão parecido com Deus, que quando nós olharmos para ela, nós vamos estar olhando para Jesus. Eu vou ver nela Jesus. E é isso que Deus espera de cada um de nós. Como ter um coração puro? Observando a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é pura e nos lava. Jesus orou: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é como espelho que mostra a nossa impureza e como água que lava a nossa impureza. Observando a palavra de Deus, nós nos tornamos puros. Por isso, meu querido ouvinte, você que está nos visitando, que já tem nos visitado algumas vezes aqui em nossa igreja, é por isso que nós prezamos tanto a leitura da palavra de Deus. É por isso que essa igreja não se cansa de falar da importância de ler a palavra de Deus. Não estou dizendo que ler a Bíblia é uma coisa simples, uma coisa fácil. Existem textos que são muito difíceis e até complicados no entendimento, para o entendimento da palavra de Deus. Mas a essência dos textos que nós precisamos conhecer são simples. As palavras de Jesus, por exemplo, são muito simples e diretas para cada um de nós. E é esta palavra que nos confronta com o nosso pecado, com o nosso erro. Tem pessoas que não gostam de ler a Bíblia, porque quando começam a ler a Bíblia, ela vai mostrando exatamente aonde ela está errada. E aí a pessoa não gosta. Ninguém gosta de ser confrontado com o erro. Ninguém gosta de ser chamado de errado. Mas a Bíblia ela faz isso. É como se fosse um espelho. Ela mostra. Olha,
você é murmurador. E aí a Bíblia fala, ó, os murmuradores não têm parte com o Senhor. Você reclama o tempo todo, só sabe ver as coisas negativas, não dá uma chance para a sua fé e a sua esperança serem exercitadas no Senhor. Olha, você é adúltero, olha, você é mentiroso. E os mentirosos não terão parte com o Senhor, serão lançados no fogo e arderão ali. Então a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos confronta com quem nós somos. Ela se coloca dizendo assim, você é assim, mas existe uma oportunidade de você mudar. A partir do momento que você busca a pureza do seu coração em Jesus Cristo. E aí Ele vai transformar você. E aí você vai ser mais parecido com Deus. E você vai ver o próprio Deus. A gente precisa, além de observar a palavra de Deus, precisamos entender que precisamos nos arrepender. Por isso que volto naquela bem-aventurança que já lhes falei, sobre bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. O choro do arrependimento. Pedro maculou-se com o seu pecado, negando a Jesus, mas as suas lágrimas de arrependimento lavaram a sua alma, purificaram o seu coração. Pedro deixou de ser um simples pescador, um homem rude, um homem grosso. Depois que ele chorou amargamente, ele teve um encontro com Jesus Cristo ressuscitado, e Cristo disse, Pedro, você me ama? Por 3 vezes Pedro teve que declarar que amava o Senhor. Pedro se transformou em uma pessoa diferente. E na história da igreja, ele foi um dos marcos, dos pilares da igreja de Jerusalém. Nós vemos Pedro sendo uma pessoa diferente, refletindo o próprio Deus. Um homem corajoso, antes um homem que reclamava, resmungava, medroso, agora um homem corajoso, enfrentando inclusive doutores da lei, e ele vinha de uma história de ser um pescador, um homem simples, um analfabeto, um inculto. A tradução literal é um iletrado. E ele estava diante de autoridades, dizendo, nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido, por causa de Jesus. Foi o homem que as suas lágrimas de arrependimento o levaram aos pés do Senhor e teve então o seu coração purificado. Devemos purificar-nos no sangue de Jesus Cristo, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Devemos também receber a purificação do Espírito Santo. E é interessante as figuras que nós temos do Espírito Santo no Novo Testamento. O Espírito Santo é como um fogo. O fogo tem uma natureza purificadora. Ele refina e limpa os metais. O Espírito Santo, ele também é comparado como o vento. O vento purifica o ar. O Espírito Santo também é comparado como a água. A água limpa. A água limpa. Você já teve aquela experiência que você se machuca, né? Cai, rala a canela, rala a perna. Eu me lembro uma vez que, quando eu morava em Laranjeiras, no Parque Residencial Laranjeiras, ali na Serra, e minha mãe tinha pedido para eu poder fazer um negócio na padaria ou no supermercado, e estava em época de Copa do Mundo, e tinham jogos na televisão, e eu queria ver aqueles jogos, né? E eu, mãe, pô, mas agora, na hora do jogo, não, menino, vai lá, e aquele negócio todo, né, tem que obedecer, que senão eu ia apanhar, e eu não estava querendo apanhar naquele dia. Então eu falei, então tá bom, eu vou. Aí eu peguei a bicicleta, e eu estava sem camisa, né, só com calção, short, peguei a bicicleta e saí correndo, saí de casa, o portão aberto, entrei na calçada. Quando eu fui tentar tirar a bicicleta da calçada para ir para a rua, tinha um pouquinho de areia ali, eu derrapei e fui de peito no chão, assim, dei 2 kicks no chão. Aí eu levanto todo ralado, aquele negócio, e sujo de areia, né? E aí eu pensei, vou ou não vou no supermercado? E eu fui, sujo, todo ralado, sujo, fui lá no supermercado, comprei o que tinha que comprar, voltei. Mas a primeira coisa que eu cheguei, quando eu fiz em casa, na minha casa, né, tinha um quintal grande, tinha uma mangueira lá atrás, eu peguei a mangueira, abri aquela mangueira e joguei água. Deu uma dor no momento, né, porque a água vai batendo assim, mas a água, ela foi tirando aquela sujeira, daquela areia que grudou, daquilo que me arranhou, tirando o sangue seco que já estava ali também. A água limpa.
Melhor coisa é quando a gente chega de um dia depois extenuado de trabalho, um dia onde você andou, se movimentou muito. Melhor coisa é quando você chega debaixo do chuveiro, abre o chuveiro. Agora a gente está podendo fazer isso, né? No início do ano não. Mas agora a gente está podendo fazer isso. Você abre o chuveiro, bota a cabeça ali, deixa aquela água bater. Você vai sentindo aquela água, ela vai como se limpando você. O Espírito Santo muitas vezes é considerado como esta água purificadora, esta água que limpa. Para termos um coração puro, nós precisamos passar pelo fogo do Espírito Santo, nós precisamos passar pelo vento do Espírito Santo, nós precisamos passar pela água do Espírito Santo. Nós temos que clamar a Deus por um coração puro. Por isso que eu pedi que os irmãos do Ministério de Louvor trouxessem essa música. Essa música, ela é de um grupo conhecido como Praxis. Foi um grupo na minha época de juventude, que cantava aqui nos encontros, nos grandes encontros de mocidade, tanto em Vila Velha como em Vitória, e eles tinham essa música, que falava exatamente sobre isso. Senhor, o Senhor conhece tudo da minha vida, o Senhor sabe os meus pensamentos, as minhas intenções, porque tudo isso parte do meu coração. Mas, Santo Espírito de amor, vem purificar a minha vida, porque eu quero ver a Tua glória. Por isso, puro coração, clamar a Deus. Olha Davi, no Salmo 51, depois de ter pecado, depois de ter caído em si, visto que ele fez tudo errado na sua vida, ele se coloca diante de Deus e reconhece: olha, contra ti somente pequei e fiz o que era errado. Aí na frente ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim o espírito reto. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Quando nós pedimos a Deus um coração puro, a alegria da salvação se faz real na nossa vida. Pedir ao Senhor, clamar ao Senhor, clamar a Deus por um coração puro. Quem pode tirar uma coisa pura de uma coisa impura? Jó questiona isso e ele sabia a resposta, dizendo que era somente o Deus, Criador de todas as coisas. Só Deus pode. Por isso nós devemos orar como Davi. Devemos lutar em oração como Jacó. Devemos derramar a nossa alma diante do Senhor para ter um coração puro como Ana, quando clamava ao Senhor. Para termos um coração puro, precisamos observar a palavra de Deus, precisamos ter lágrimas de arrependimento, purificar-nos no sangue de Jesus, receber a purificação do Espírito Santo e clamar a Deus por um coração puro. Terminando, quais são as recompensas daqueles que têm um coração puro? A palavra de Deus é bem clara em dizer: bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. A recompensa de se ter um coração puro é ver Deus. Ver Deus. Irmãos, não existe um termo, um texto bíblico que nos mostra exatamente a ideia de ver Deus. No Velho Testamento, dizia que Moisés falava com Deus face a face. Mas o que existia na realidade é que Moisés estava na montanha, a montanha era coberta por uma nuvem muito densa, e ali Moisés ouvia a voz de Deus. Teve uma oportunidade que Moisés ousou dizendo: Senhor, eu quero ver. E aí Deus falou assim: Moisés, a minha presença, se você olhar para mim, você vai ser consumido. Mas vamos fazer o seguinte: fica atrás dessa rocha aqui, eu vou passar, e você vai me ver, mas vai ver pelas costas. Moisés, então, a experiência que ele teve de ver a Deus foi essa. Ele ouvia Deus, ele sentia Deus, ele percebia Deus, mas ver face a face, Moisés não teve esta oportunidade. O interessante é que no Velho Testamento, o ver Deus parecia que era realmente algo assim impossível, porque a pessoa seria consumida por causa do sagrado, do santo que Deus era. Mas no Novo Testamento, nós podemos ver Deus através de Jesus, porque Jesus diz: quem vê a mim, vê o Pai. Por isso que Jesus fala: olha, se você tiver um puro coração, um coração destituído de hipocrisia, um coração que realmente busca o Senhor, um coração que é regenerado pelo Espírito Santo de Deus, você vai ver Deus.
porque você vê a mim. E eu fico imaginando aquela cena dos discípulos da montanha, Pedro, João e Tiago, não no barquinho, mas na montanha agora. Estavam lá os três na montanha, e Jesus também. E de repente aquela montanha, algo começou a acontecer, houve um momento de transfiguração, e aqueles homens comuns como nós, eles viram Jesus, e a figura, uma expressão de uma figura de Elias e a outra de Moisés, lei e os profetas, ou profetas e lei, profetas com Elias e lei com Moisés. Aquilo foi tão espetacular, aquela visão foi tão impactante na vida de Pedro, que Pedro falou assim: Senhor, vamos construir algumas barracas aqui, uma para o Senhor, uma para Moisés, uma para Elias, e vão ficar aqui. O momento era impressionante. E aí ouviu-se a voz do céu: este é o meu filho amado, em quem tenho muito prazer. A presença de Deus ali. Mas Jesus disse para os discípulos: ó, está muito legal, está muito bom estarmos aqui, mas nós temos que descer. Seja puro de coração, que você vai ver Deus. Você vai ter uma visão transformadora de Deus. 1 João capítulo 3, versículo 2 nos diz: sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Todos aqueles que são remidos e salvos por Jesus Cristo serão transformados na glória. Nós seremos coparticipantes dessa natureza divina. Receberemos um corpo de glória semelhante ao corpo de Jesus. É a recompensa, irmãos. É a recompensa de nós podermos ter esta visão de Deus, uma visão transformadora. Essa visão de Deus também será uma visão de profunda alegria. Atos capítulo 2, versículo 28, fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença, na versão de Almeida, revista e corrigida. Na presença de Deus, a plenitude de alegria, delícias perpetuamente, conforme o Salmo 16, versículo 11. Se já agora, não vendo a Deus, podemos exultar com alegria indizível e cheia de glória, imagine quando estivermos na presença do Todo-Poderoso. Na presença do Todo-Poderoso. A nossa visão de Deus será uma visão que jamais perde o seu encanto. Aquilo que se perdeu lá no Jardim do Éden para Adão e Eva, para aqueles que têm puro coração, não vai perder o encanto. Vão desejar sempre querer ver Deus, estar na presença de Deus. Deus é infinito, inesgotável. Inesgotável. Veremos a Deus por toda a eternidade, sem jamais esgotarmos a beleza e a glória de Deus. A nossa visão de Deus será uma visão abençoadora. Porque aqui nós vamos nos separar da dor, daquilo que muitas vezes nos machuca, nos maltrata, para estarmos na presença do Pai. Para podermos abrir os nossos olhos, e a primeira pessoa que nós vamos ver quando abrimos os nossos olhos nos céus, é o Pai. Dr. Martin Lloyd Jones, um pastor e teólogo, que escreveu muito sobre o Sermão da Montanha, muitos textos também do Novo Testamento. Ele era doente, ele tinha uma enfermidade grave, e ele dizia o seguinte: não orem por minha cura, não me detenham de ver o meu Deus. Ele não enxergava a enfermidade dele como algo que atrasasse a vida dele. Ele enxergava que a enfermidade dele foi permitida por Deus, e ele falava assim: olha, não precisa ficar orando por minha cura, já tenho uma certa idade, não me detenham de ver Deus. Dwight Moody, numa das suas frases, ele dizia o seguinte: afaste-se a terra, aproxime-se o céu, porque eu estou entrando na glória. É a promessa que nós temos, de vermos Deus. Eu sei, meus queridos irmãos, que essa promessa, ela fica talvez para um futuro, porque eu sei que nenhum de nós quer adiantar aqui a nossa morte.
Deus nos deu o dom da vida e nós temos que aproveitar muito bem este dom da vida. Mas eu quero deixar claro que esta promessa de ver a Deus deve ser a esperança contínua em seu coração, alimentando de tal forma que quando você estiver passando por momentos difíceis, por dificuldades, saiba que você vai ver Deus, porque você tem um puro coração. E eu entendo, e eu aprendi olhando para a palavra de Deus, que nós podemos ver Deus na vida do outro. Porque quando o outro tem um puro coração, se conecta com Deus, ele vai ficar tão parecido com Deus que nós vamos ver Deus na vida do outro. E muitas vezes o ver Deus na vida do outro motiva a nossa vida, transforma a nossa vida também, para podermos ser diferentes e abençoarmos as outras pessoas. Ter puro coração não é uma característica, é uma das características que nós precisamos buscar para de fato encontrarmos a felicidade, porque a nossa felicidade não está presa nas coisas, mas a nossa felicidade, a nossa esperança está amarrada em Deus, firmada em Deus, que vai ser aquele que nós vamos olhar, e os nossos olhos não vão se cansar de olhar para Ele, o Senhor e autor da vida, o nosso Criador. Nós não temos palavras para poder tentar descrever, até porque eu nunca estive no céu para poder descrever isso para vocês, mas eu tenho imaginação daquilo que vai acontecer, olhando para os textos da palavra, da promessa que o Senhor nos faz, de que vai ser uma visão abençoadora, transformadora, uma visão que nunca vai perder o seu encanto. É algo que nós precisamos alimentar no nosso coração, para que dia a dia nós possamos ter um coração puro. Chega de mentiras, chega de falsidade, chega de hipocrisia, chega de brincar de ser crente, que sejamos pessoas comprometidas, que de fato a gente possa falar de uma felicidade que está irradiando em nosso coração, não pelo que nós temos, mas pelo que nós somos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Isso só é possível se o meu coração for puro. Puro coração. Aqueles que têm o coração impuro não verão a Deus. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Aqueles que se recusaram a ser lavados no sangue do Cordeiro serão banidos para sempre. E olha, meus queridos, não sou eu que estou dizendo isso. Isso não é uma frase do pregador, mas é um texto da palavra de Deus. Há uma sentença para aqueles que não querem purificar o seu coração. Há uma sentença do justo e único juiz, que devemos crer que é o Senhor. Aqueles que não querem ser lavados, aqueles que não querem ser purificados pelo Senhor, pelo Espírito Santo de Deus, irão sofrer as consequências. Mas aqueles que buscaram então ter um coração limpo, puro, verão a Deus, receberão a herança de Deus, e Ele é o melhor do que todas as suas dádivas, porque Ele é a nossa herança. Aonde está o seu tesouro, ali estará o seu coração. Se Deus, se Jesus é o tesouro da sua vida, o seu coração vai estar nele. Mas muitas vezes a gente tem buscado tesouros que a traça, a ferrugem consomem, que as vaidades levam, que o tempo corrói. E aí nós vivemos a infelicidade de perdermos a oportunidade de experimentarmos o verdadeiro tesouro, que é Jesus Cristo. Porque aonde estiver o tesouro, vai estar o nosso coração. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. A minha oração e meu desejo é que você esteja com o seu coração diante do Senhor, recebendo esta purificação, para olhar e contemplar a face de Deus, na esperança, nas promessas que Jesus fez, mas também contemplar a face de Deus
no coração e na vida do seu irmão. Que Deus nos abençoe.